Iniciando essa série que já vimos anunciando há algum tempo, em homenagem, na verdade, não uma homenagem, mas enfim, como parte das comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Esse ano a Reforma Protestante completa 500 anos. É uma data especial e, nesse sentido, nós planejamos essa série que se inicia nesta noite. Antes de nós iniciarmos a pregação da palavra, eu queria apenas passar alguns rápidos anúncios para a igreja. Primeiro, avisar os irmãos que nós já estamos preparando aqui uma atividade com os jovens, que é o Altas Horas, que será no dia 21 de outubro, no sábado à noite, após o culto. Nós já temos, inclusive, um palestrante que vai falar, é o Nathanael Castoldi, é um jovem que está se formando em psicologia. E o tema desse Altas Horas, que vai ser um momento de debate, de discussão, vai ser a relação entre o cristão e a ciência, mas mais especificamente entre o cristão e a psicologia. Que sentido nós vamos, em outras palavras, tentar falar, se faz algum sentido falar em psicologia cristã, ou se são coisas autônomas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entre essas e outras questões, que são questões polêmicas no meio evangélico, são questões que vão ser tratadas então no Altas Horas. Então reserve essa data, dia 21 de outubro, após o culto dos jovens, é um sábado, então a partir de umas 22 horas, o Altas Horas com o nosso convidado e também com os demais irmãos que vão participar. Dito isso, também quero anunciar que o culto infantil está acontecendo, então se os irmãos quiserem encaminhar os seus filhos, professor, já estão preparados para receberem as crianças. Muito bem, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, e depois também 2 Pedro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Versículos muito conhecidos de todos nós. E diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha plena capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Agora 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 19 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Nos diz assim: Assim temos mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Como eu falei no início, meus irmãos, nós estamos iniciando uma série sobre a Reforma Protestante, cujo título é Reforma Hoje, redescobrindo os pilares da fé evangélica. Por que reforma hoje? Porque reforma protestante é um acontecimento que aconteceu há 500 anos atrás. Em 31 de outubro está se completando 500 anos. Já faz muito tempo. E a questão que se propõe é em que sentido a reforma protestante continua a ser atual para a igreja do século XXI. Por que ela continua a ser importante? E relacionado a isso, então, nós vamos, ao longo dessa série, redescobrir os pilares da fé evangélica. A fé evangélica no Brasil hoje é uma grande confusão sobre o que significa ser evangélico.
Qualquer pessoa aí que sai da igreja católica e abre uma igreja qualquer e confessa as doutrinas mais bizarras e estranhas possíveis, se autodenomina evangélico. Mas o que caracteriza alguém como evangélico? Qual é a origem do movimento evangélico? Qual a raiz do movimento evangélico? Será que é pura e simplesmente não concordar com o Papa? Não concordar com o governo da igreja católica? Será que é pura e simplesmente abrir uma igreja particular, separada, autônoma? Ou será que existem outros requisitos para que alguém possa ser considerado evangélico? A nossa proposta aqui não é apenas a nossa proposta, é a proposta de praticamente todas as igrejas evangélicas mais consistentes, é que não é toda e qualquer igreja que pode se dizer evangélico. Para ser evangélico, nós temos que voltar às origens do movimento evangélico e tentar descobrir quais são as características e os princípios fundamentais do movimento evangélico. Qual é a identidade do movimento evangélico? E nós só podemos fazer isso se nós então recuarmos até o início do movimento evangélico, que é a Reforma Protestante. Talvez alguns de vocês não saibam, mas os evangélicos surgiram com a Reforma, eles são fruto da Reforma Protestante. Se não houvesse Reforma Protestante, não haveria evangélicos. Então, considerando que a origem das igrejas evangélicas se deu há 500 anos atrás, e se nós quisermos então entender quais as características de uma verdadeira igreja evangélica, nós temos que olhar para trás. E é isso que essa nossa série propõe. E nesse sentido nós poderíamos falar sobre muitos assuntos. Muitas coisas interessantes e importantes aconteceram durante a Reforma Protestante. Muitos foram os reformadores: Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Martin Bucer e vários outros mais. Mas, de uma forma geral, todos esses reformadores tinham algumas concepções a respeito de Deus, da religião e da igreja em comum. E essas concepções podem ser resumidas em algumas ideias básicas, e no século XX se costumou então sistematizar os princípios fundamentais da reforma e da fé evangélica nos chamados 5 solas: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola Filii, soli Deo gloria. Palavras em latim, que era a língua oficial na qual se fazia teologia na época. Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Esses seriam os 5 somentes que caracterizam, não são as únicas e exclusivas características de uma igreja evangélica, mas são muito provavelmente as principais características de uma igreja evangélica. Uma igreja, para ser verdadeiramente evangélica, ela deve levar em consideração esses 5 princípios fundamentais. Ainda que Lutero e Calvino não tenham falado em 5 solas, isso foi muito bem resumido e sistematizado posteriormente por outros pastores, teólogos e pensadores evangélicos oriundos da Reforma Protestante. E por isso a nossa série vai dedicar um domingo para cada um desses somente: Escritura, Cristo, graça, fé e a Deus a glória. E nessa noite, a primeira pregação, a primeira dessa série, nós vamos nos dedicar então ao sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. E é por isso que eu li essas 2 passagens aqui com os irmãos no início da mensagem. 2 Timóteo 3, do 15 ou do 14 até o 17, são os versículos chaves que nos falam da inspiração e da autoridade da Escritura, ou seja, da Bíblia, da Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou toda a Escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino e para a repreensão. Eu não vou nessa noite aqui entrar em considerações exegéticas, não vou esmiuçar esses 2 textos, até porque eu quero me focar mais no que os reformadores entendiam e que características a igreja evangélica tem na sua relação com a Escritura. Mas, de qualquer forma, esses textos nos falam muitas coisas, e ao longo da mensagem nós vamos então, volta e meia, voltar a esses textos para relembrar em que sentido esses textos nos falam da autoridade e do valor da Escritura, do valor da Palavra de Deus. Sendo assim, nós podemos dizer então que a Escritura, ou seja, a Bíblia, ela é
fundamento, digamos assim, de autoridade, a palavra final de autoridade para todo aquele que se diz evangélico. Claro que nós dizemos que a autoridade, em último caso, é o próprio Deus. É Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o Deus Trino. Ele, o Deus Trino, é a autoridade final. Mas aqui na terra, nós temos a Escritura, que é a palavra de Deus registrada por escrito. Deus falou, e o que Ele falou foi registrado nesse livro que nós chamamos Bíblia. E, portanto, o critério de verdade e de erro, de certo ou errado, é a Bíblia, é a Escritura. Resumidamente, assim, de uma maneira bem simples, isso significa o somente Escritura. Somente a Escritura é a regra de fé da igreja, é o fundamento da fé da igreja. Todas as doutrinas da igreja têm que ser extraídas ou diretamente ou por inferência da Bíblia, das Escrituras. Se elas não têm um fundamento bíblico, elas não são cristãs na perspectiva evangélica. Elas não são evangélicas. Elas são, na maioria das vezes, heresias, ou seja, ensinos errados a respeito de Deus ou da vida cristã. Então, a ironia que nós vivemos hoje, no século XXI, aqui no Brasil, é que nunca em toda a história do Brasil nós tivemos tanta literatura, tantos comentários bíblicos para explicar a Bíblia, tantas versões da Bíblia, tantas traduções, tantas paráfrases da Bíblia. Nunca houve tanto à disposição e por um preço tão baixo como em nossos tempos. Mas, por outro lado, parece que a igreja nunca foi tão ignorante a respeito da Bíblia como nos nossos tempos. A popularização dos recursos, dos comentários aqui no Brasil, parece que, salvo aí uma elite que tem produzido, digamos, elite entre aspas, né? Mas uma minoria que tem se interessado pela Bíblia e tem estudado e tem procurado entender melhor e se aproveitar desses recursos. Tirando essas pessoas, o fato é que parece que os evangélicos eles preferem outras coisas. Eles não estão interessados em entender a Bíblia. Eles não estão interessados em saber o que Deus falou na Bíblia. Eles preferem ouvir alguma outra coisa meio mágica ou sobrenatural que alguém possa ter recebido diretamente, supostamente pelo Espírito Santo. Essa é uma característica de muito do nosso movimento evangélico e ela perpassa não apenas igrejas tradicionalmente neopentecostais ou pentecostais, mas também igrejas históricas, batistas, presbiterianas, luteranos. Nós vemos essa tendência na espiritualidade das pessoas. As pessoas querem algo mais, elas querem que Deus fale com elas de uma maneira diferente. Deus falar na Bíblia não vale. Isso é muito formal, isso é muito sem emoção, isso é muito sem graça. As pessoas querem algo diferente e, portanto, elas não se interessam em ler a Bíblia e estudar a Bíblia, porque elas querem um atalho para Deus, elas querem um caminho mais fácil para Deus. Elas rejeitam o que Deus falou, procurando algum outro tipo de forma de Deus falar para se sentirem um pouco melhor. E nesse sentido, a autoridade da Bíblia foi esvaziada. Formalmente, os evangélicos dizem: nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia é a nossa única regra de fé. E aí eles pegam, carregam a Bíblia para lá e para cá, levantam, alguns deixam a Bíblia aberta num salmo em casa para mostrar que a Bíblia tem um valor, né, importante, mas se for a mexer naquelas páginas lá vai sair pó, porque eles não manuseiam nunca aquela Bíblia. A Bíblia não é lida, a Bíblia não é estudada e ela também não tem mais autoridade. As pessoas preferem confiar na autoridade de um líder carismático, de um pastor midiático, de um suposto apóstolo. Isso não existe mais, não existe apóstolo. Mas as pessoas preferem acreditar em alguém que se autoproclama apóstolo, alguém que se autoproclama profeta. Tem muitas pessoas aí que se autodenominam profeta e que fazem diversas coisas. Num sentido bíblico, inclusive, ou seja, que tem uma revelação além da Bíblia, diferente da Bíblia, que vai além. E as pessoas preferem confiar, então, num carisma pessoal de alguém do que num livro. Ou as pessoas preferem confiar numa estrutura, numa hierarquia, numa instituição na igreja, assim como acontece no catolicismo, que é a hierarquia da igreja que diz o que é verdade e não a nossa interpretação da Bíblia. E dessa forma,
a autoridade da Bíblia vai ser minada, porque se por um lado muitos dos evangélicos que têm interesse em Deus não respeitam a autoridade da Bíblia, apesar de dizerem, por outro lado nós temos também nos seminários de teologia pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela até pode ter algumas nuances ali que revelam alguns insights sobre o ser de Deus, mas no final das contas ela é palavra humana, cheia de preconceitos históricos, sociológicos, psicológicos. A Bíblia pode até ser um livro meio homofóbico, machista, sexista, talvez até fascista, se for usar a linguagem que se usa aí nos debates, que não são debates aí que a gente vê aí no meio político. Quer dizer, as pessoas elas não aceitam essa autoridade, elas acham que a Bíblia é um livro qualquer, é um livro falível. O iluminismo, ele veio tentar derrubar a autoridade da Bíblia. Ele diz, nós só podemos acreditar naquilo que a razão pode aceitar. E, portanto, se a Bíblia tem alguma coisa que não parece muito racional, tipo mortos ressuscitando, ou pessoas andando sobre as águas, nós dizemos que isso é mito, porque isso não existe. Então, esse tipo de pensamento, o humanismo secular, que adentrou as universidades e faculdades de teologia, ele destruiu a autoridade da Bíblia e a longo prazo destruiu as próprias igrejas que se fundamentam nesses teólogos. É por isso que na Europa nós temos igrejas vazias, a secularização é forte e dentro da própria igreja as pessoas não levam mais a sério a autoridade da Bíblia. Eles acham que a Bíblia é apenas uma colcha de retalhos, um livro editado, um livro que serve para justificar interesses econômicos e políticos de classes dominantes ou de homens machistas. É lamentável que isso aconteça. Por isso, mais do que nunca, é extremamente atual e relevante o que os reformadores nos dizem a respeito da Escritura. Somente a Escritura, somente a Escritura. E para nós, evangélicos, isso é mais importante pelo seguinte: o católico ele pode dizer o seguinte: a autoridade está na igreja. O Papa, os bispos, eles recebem inspiração do Espírito Santo e conduzem a igreja. Então, se a Bíblia errar, nós temos a igreja é infalível. Mas os evangélicos sabem que isso não é verdade, eles não aceitam essa explicação. Os evangélicos vão dizer, não, o nosso Papa, não existe Papa, mas o nosso Papa é a Bíblia, na melhor das hipóteses. É a Bíblia que orienta a nossa fé. Mas vejam bem, se nós começamos a dizer que a Bíblia é relativa, que ela tem erros e que ela tem problemas, ela perde a sua autoridade. E aí qual vai ser o critério de verdade? O catolicismo diz, é o que o Papa diz. E o movimento evangélico? Se ele diz, é a Bíblia. Ah, mas a Bíblia tem erros. Ah, a Bíblia não tem autoridade. Ah, então quem diz o que é certo e o que é errado? Resposta, ninguém. E é por isso que há tanta confusão nos meios teológicos. As pessoas defendem o pecado como se fosse vontade de Deus. Por quê? Porque eles não aceitam o que a Bíblia diz. Eles reescrevem a Bíblia à sua imagem, à sua semelhança e criam falsos deuses e falsos ídolos. É por isso então, meus irmãos, que nós temos que ter em conta, muito em conta, aquilo que os reformadores, os nossos primeiros evangélicos falam a respeito da Bíblia. E eles costumam falar sobre a Bíblia, costumam dizer que as Escrituras ela tem 4 características fundamentais. E a primeira dessas características é que a Escritura é necessária. Nós necessitamos da Bíblia. Por quê? Porque é a única forma de sabermos, já que nós não vivemos na época de Jesus, é a única forma de nós termos um conhecimento verdadeiro a respeito de Jesus e por consequência do próprio Deus. Deus se revelou na história e depois ele registrou essa história de uma maneira inspirada pelos escritores bíblicos, pelos profetas. Ele registrou isso de uma maneira infalível e essa revelação nos mostra quem Deus é. Se nós olharmos para a natureza, se nós olharmos para o nosso próprio eu, se nós olharmos para a nossa razão e tentarmos descobrir quem é Deus, nós nunca vamos chegar ao Deus verdadeiro. É por isso, Pascal dizia, o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não que a filosofia seja ruim, mas o fato é que a filosofia, quando ela parte da razão humana, ou da natureza, ou do que se vê, e não da revelação na Bíblia, ela constrói, na melhor das hipóteses, um falso conceito de Deus, ou um conceito impessoal de Deus. Ah, Deus é a causa não causada, Deus é ato puro, Deus é a perfeição absoluta, Deus é a beleza absoluta, Deus é o padrão que
atrai todas as coisas, né? Mas isso tudo não é o Deus da Bíblia. Pode até ter algum resquício de verdade nisso daí, mas a Bíblia não nos revela um Deus impessoal que é simplesmente a causa não causada. Deus é muito mais do que isso. Então, quando o ser humano tenta chegar a Deus por meio da natureza ou por meio de si mesmo, pelos seus esforços, ele constrói um conceito totalmente falso de Deus, e é isso que Romanos capítulo 1 e 2 nos fala. Nos fala que Deus se revelou na natureza, mas o ser humano distorceu a revelação natural de Deus e criou deuses falsos e caiu na imoralidade em diversos tipos de pecados. Sem as Escrituras nós nunca conheceríamos Deus. As Escrituras são fundamentais, elas são necessárias. Não há acesso a Deus sem as Escrituras. Nesse sentido, vejam bem, nós vivemos num tempo pós-moderno em que as pessoas dizem que todas as religiões são verdadeiras, que todos os caminhos levam a Deus e que nenhuma religião é mais verdadeira do que a outra. E aí eles costumam contar uma historinha. A história da carochinha é baseada num mito hindu. Vocês já devem ter ouvido falar dessa história. É aquela história de 6 cegos, vou resumir a história, mas 6 cegos que nunca viram um elefante, são cegos e nunca tocaram um elefante, e alguém traz um elefante e desafia 6 cegos a dizer o que é aquilo. E aí eles vão tateando, aí um toca na barriga do elefante e vê que aquilo é duro e diz, isso aqui deve ser um muro. Aí outro cego vai lá e toca na cauda e diz, isso aqui é uma corda. Outro vai lá e toca me esqueci o termo aqui para falar do... Não é trompa. Que dá o marfim ali. Ele diz, isso aqui é uma arma. Outro toca na tromba e diz, isso aqui é uma cobra. Qual deles estava certo? Todos eles estavam errados. Por quê? Porque eles tiveram uma visão parcial daquilo que eles estavam tocando. Eles não conseguiram ver o todo. Aí dizem os pós-modernos e os ateus e os agnósticos, eles dizem assim, vejam, assim são as religiões. As religiões são experiências que as pessoas têm com o transcendente, e aí elas pegam e generalizam aquilo, dizem, Deus é isso. Aí outro vai lá e diz, não, mas Deus é aquilo. Aí o outro que experimentou Deus de uma determinada maneira diz, não, mas Deus é essa coisa. E outro vai dizer, e eles dizem, no final das contas, todos eles estão errados e todos eles estão certos também, porque eles estão captando alguma coisa a respeito do ser de Deus. Só que essa figura, essa historinha, ela tem uma pequena falha e ela não pode ser aplicada ao cristianismo por um motivo. Suponham vocês que o elefante resolva falar para o cego e diga, eu sou um elefante. O cego saberia que aquilo ali é um elefante, mesmo ele, por sua experiência, não conseguindo perceber isso. Mas Deus falou, e se Deus falou se o elefante falou que é um elefante, Deus, quando fala que é Deus, é porque ele é Deus. Ele está se revelando. O cristianismo parte da revelação de Deus. Deus falou, por isso as Escrituras existem. As Escrituras não são um amontoado de experiências piedosas, subjetivas do povo de Deus. Não, as Escrituras é Deus falando. Nós conhecemos Deus porque Ele falou, não porque alguém teve uma visão e uma experiência sobrenatural e aí concluiu alguma coisa da sua cabeça. Não, nós conhecemos a Deus porque Deus falou, e é por isso que todas as religiões são falsas e o cristianismo é verdadeiro, porque as outras religiões se baseiam no ser humano refletindo a respeito de Deus a partir das suas experiências religiosas. Mas com as nossas capacidades intelectuais limitadas, nós nunca vamos conhecer a Deus verdadeiramente. A própria filosofia prova isso. Kant já diz isso, é impossível conhecer a Deus por meio da razão. A razão é muito limitada. A natureza não nos mostra o ser de Deus. Deus é infinito. Então, todo e qualquer ser humano que tenta chegar a Deus sem as Escrituras vai criar inevitavelmente um falso Deus. Não há nenhuma possibilidade da teologia natural construir um Deus verdadeiro por si só. Não há nenhuma possibilidade das outras religiões, por tentativa e erro, alcançarem um conceito verdadeiro de Deus. A única forma de conhecer a Deus é ouvindo o que Deus falou. E Deus falou nas Escrituras. Deus falou na sua palavra. E é isso então que significa a necessidade das Escrituras. Ela é necessária porque é só por meio delas que nós temos o conhecimento verdadeiro de Deus. Fora delas, todo e qualquer conhecimento está falsificado. Ele pode ser no máximo uma meia-verdade, mas nunca vai ser verdadeiro. Nunca vai ser suficiente.
A necessidade das Escrituras também nos ensina uma outra coisa em nossos tempos modernos e em nossos tempos difíceis. Vejam bem, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15, nos diz: desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo: desde a infância você sabe as sagradas letras, ou seja, você conhece a Escritura, que na época era o Antigo Testamento. Desde aquela época você sabe, e essa Escritura, ela te faz sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura, ela é necessária para nos tornar sábios. A Escritura é necessária para que nós, de fato, venhamos a saber o que Deus está falando. Não há como ter sabedoria sem as Escrituras. Fundamentar a nossa vida na sabedoria secular, no que o mundo diz que é bom, no que o mundo diz que é certo, é tolice. Uma vida sábia exige levar em consideração o que as Escrituras dizem, especialmente se nós estivermos pensando em termos de salvação. Não é porque alguém diz: Rodrigo, se tu fizer isso tu vai para o inferno, que eu vou ir para o inferno. É porque a Escritura diz ou não diz. Se a Escritura não diz, nós não podemos acreditar no que as pessoas estão falando a respeito disso. É só a Escritura que nos dá um guia para uma vida sábia nesses assuntos a respeito da salvação. Nós falaremos um pouco mais sobre isso ao final. O segundo princípio é o princípio da suficiência das Escrituras. Hebreus capítulo 1, versículo 1 nos diz que, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras por meio dos profetas, nos falou nos últimos tempos por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que é inclusive a própria palavra de Deus revelada. A Escritura, portanto, ela é suficiente. Antes Deus usava outros meios, mas Jesus Cristo é a revelação definitiva e suprema de Deus. Tanto que o versículo 3 de Hebreus 1 vai nos dizer: Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, o que Jesus é, Deus é. Olhando para Jesus eu vejo Deus, e não olhando para Jesus eu não vejo Deus. Por isso o próprio Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se queremos conhecer a Deus, temos que conhecer por meio de Jesus, e Jesus é a expressão exata de Deus. E Deus nos falou por meio de Jesus de uma maneira definitiva. Nós não necessitamos de outras coisas além da revelação em Jesus Cristo. Mas nós só conhecemos o que Jesus Cristo fez e ensinou por meio da Bíblia. A Bíblia é o registro escrito dos atos, da vida e morte e ressurreição de Jesus, e dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos a respeito de Jesus. É essa a única fonte para conhecer a vida de Jesus. Não há nenhum outro documento, nem que quiséssemos, nós encontraríamos algum outro documento contemporâneo à vida de Jesus. As Escrituras nos revelam quem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos revela quem é Deus, e elas nos revelam tudo o que nós necessitamos conhecer a respeito de Deus. Eu não preciso saber como o ser de Deus infinito consegue se comunicar com seres finitos. Eu não preciso ter uma explicação lógica e racional. Claro que a teologia tenta mais ou menos explicar isso, mas não é uma obrigação entender isso para conhecer a Deus e ser salvo. O que eu preciso conhecer a respeito de Deus para ser salvo, ou seja, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, Ele morreu por mim, levou os meus pecados, e se eu crer nele, eu serei salvo, estarei unido a Cristo, serei considerado justo, e Deus me aceitará diante dele, e a partir daí eu posso viver em justiça diante de Deus. Se eu crer nisso, eu serei salvo, e é isso que a Escritura nos revela. Resumidamente, essa é a mensagem da cruz: criação, queda e redenção. A mensagem das Escrituras é isso aí. E a Escritura, ela é suficiente. Eu não preciso de nada mais para me ensinar a respeito disso. E isso significa então que eu não preciso da tradição. Agora vamos ter que explicar bem o que eu quero dizer com isso. Mas eu quero dizer que a tradição não pode acrescentar novas crenças ou doutrinas à fé cristã. E isso tem acontecido. Aconteceu no catolicismo e acontece entre algumas igrejas evangélicas. Quando as pessoas dizem assim: você não deve vestir tal roupa porque isso é pecado, e aí tu diz: tá, mas e onde está na Bíblia? Me mostrem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Isso é uma tradição da igreja.
uma tradição de 100 anos atrás, por sinal, não é de 2000 anos, é de 100 anos. Mas enfim, as pessoas tentam fundamentar uma tradição, um costume, e dizer que isso é sobre salvação. Não, definitivamente não. Nenhuma tradição que não tem fundamento na Bíblia pode ser aceita pela igreja evangélica como necessária para a salvação. Agora, Rodrigo está dizendo então que a tradição é inútil, não serve para nada. Não. É importante entender que o movimento protestante evangélico ele não rejeitava totalmente a tradição. O movimento evangélico ele queria purificar a tradição e tirar todos os erros da tradição. A tradição ela é importante, porque a Bíblia ela foi escrita 2000 anos atrás. Qual é o vínculo entre nós e um livro escrito há 2000 anos atrás? É a tradição. A tradição, ela, até certo ponto, ela serve como chave hermenêutica para a compreensão correta da Bíblia. Se vocês pegarem, forem... É difícil existir isso, mas enfim, em outros países pode existir. Alguém que nunca ouviu falar de cristianismo, Jesus, Yahvé, Jeová, Israel, derem uma Bíblia para ele. E diga, leia aqui e me diga o que tu concluiu depois de tu ler. É muito provável que ele veja ali que a Bíblia está falando a respeito de Jesus Cristo. É possível mesmo que de fato ele venha se converter e crer em Jesus Cristo. Mas muito dificilmente ele vai chegar a uma concepção sobre doutrina de igreja, sobre que tipo de liturgia deve ser usada na igreja, sobre que tipo de música deve ser cantada, sobre que tipo de oração pode ou não pode, sobre algumas questões éticas do dia a dia. Dificilmente isso vai estar muito claro. E ele vai entender, ele vai ler muitas histórias e não vai entender também o significado, não vai conseguir conectar uma história com a outra muitas vezes. Por quê? Porque ele não tem uma chave hermenêutica que ajude ele a entender o que está revelado na Escritura. Então, nesse sentido, a tradição cristã, tudo que os teólogos, os pastores, os pregadores pregaram e ensinaram ao longo de 2000 anos, nos ajuda a conservar um círculo hermenêutico, uma capacidade de ler a Bíblia com uma determinada compreensão. E nos entender por que nós somos o que somos. Agora, essa tradição nunca pode ser a palavra final. Toda e qualquer tradição tem que ser avaliada à luz da Bíblia. A tradição nos ajuda a ler a Bíblia, mas depois a própria tradição tem que ser reavaliada. Ela não pode ser o parâmetro final, ela não pode ser o modelo que nós vamos aceitar, ela não pode ser o requisito. A Igreja Católica diz que a tradição ela dá a interpretação da Escritura. Então a Igreja Católica faz a Bíblia se adaptar à tradição. E às vezes nós evangélicos queremos fazer a mesma coisa, queremos adaptar a Bíblia às nossas próprias tradições. Os próprios fariseus faziam isso no Antigo Testamento e Jesus os criticou. Então nós temos que ter esse cuidado. A tradição não é maior que a Escritura e nem está em pé de igualdade com a Escritura. É a Escritura somente, a Escritura é suficiente. A tradição ela não pode acrescentar nada. É por isso que nós não acreditamos em purgatório, em oração pelos mortos, em culto aos santos, e peregrinações, e indulgências e outras coisas mais. Porque essas doutrinas elas não têm fundamento bíblico, elas até podem ser meio lógicas assim. Quem vai estudar isso daí pode parecer que há uma certa lógica, mas isso não é bíblico. A Bíblia em nenhum momento fala do papel preponderante de Maria como mediadora. Isso não é bíblico. Se não é bíblico, eu não posso aceitar essa tradição como verdadeira. É nesse sentido, então, que nós falamos que a Escritura é suficiente. Eu não preciso de nenhum outro mediador, a Bíblia diz, então eu não preciso de outros mediadores, então eu não tenho que ficar acrescentando outros mediadores. Eu não preciso complicar o culto com uma liturgia complexa se o culto que a Bíblia apresenta é um culto simples. Então é nesse sentido que a Bíblia é suficiente para o movimento evangélico. Mas a suficiência também nos tem a falar algo para nós hoje, não apenas nessa questão em relação ao catolicismo, mas em relação a muitas práticas que se vêem dentro da igreja. Algumas pessoas que são um tanto radicais, assim, até um pastor amigo meu, ele fala que são os reformados, né? Aquelas pessoas que querem ser mais calvinistas do que Calvino, ou mais luterano que Lutero, e são extremamente radicais. Então eles começam a dizer assim: mas as igrejas pentecostais, eles acreditam na atualidade dos dons espirituais, então eles não respeitam o princípio da suficiência da Escritura. Como é que eles vão conciliar a suficiência da Escritura se eles acreditam que existe profecia hoje? Então a profecia, a Bíblia não é suficiente porque eles precisam de profecias, precisam de milagres, precisam de dons espirituais. E aí geralmente vem com esse papinho meio bobo, com todo respeito, mas é um papo bobo.
né, que diz então que a crença na atualidade dos dons espirituais implica a negação do só a Escritura. Isso é uma grande bobagem, meus irmãos, é uma grande bobagem. Porque todos nós que somos aqui de uma igreja pentecostal, sabemos que a atualidade dos dons, a manifestação do dom de profecia, por exemplo, não é a mesma coisa que a profecia bíblica. A profecia no meio pentecostal não vai trazer uma nova revelação. Portanto, o cessacionismo não se sustenta, não é o nosso tema da pregação aqui, não vou ensinar a respeito disso, mas o fato é que se o cessacionismo não se sustenta à luz da Bíblia, ou seja, o ensino de que os dons espirituais acabaram na era apostólica, não pode ser provado à luz da Bíblia, não existe isso, não existe. A única forma de dizer que os dons espirituais cessaram é fazer um exercício acadêmico, teológico, que é muito bonito, por sinal, mas que não é diretamente bíblico. Então não tem como provar isso. E bom, se a pessoa não tem como provar essa cessação dos dons espirituais, como é que ela pode dizer então que quem pratica os dons espirituais estaria negando a autoridade da Escritura? Isso de fato é uma bobagem, não colabora em nada com a expansão do Evangelho. Mas há uma precaução que nós temos que ter em relação a isso, que é o seguinte: a profecia e os dons espirituais, eles continuam, eles são atuais. As coisas que acontecem, há muita coisa falsa? Sim, há muita coisa falsa, temos que admitir. Mas também há muita coisa verdadeira, sim. E essas coisas verdadeiras, e uma profecia, ela só pode ser verdadeira na medida em que ela não acrescenta nada às doutrinas bíblicas. Imagine que chegasse alguém aqui dizendo assim: eu tive um sonho, Deus me levou para o céu e Ele me revelou que no céu há um lugar especial e mais glorioso para todos aqueles que falam em línguas. O que nós iríamos dizer para essa pessoa? Iríamos dizer que isso não é de Deus, ou é do diabo ou ela imaginou. Por quê? Porque ela não pode criar uma doutrina com base numa visão. E ela está querendo criar uma doutrina de que há uma superioridade espiritual de quem falou em línguas e que se vai ter um galardão maior por falar em línguas. A Bíblia não ensina isso. Veja, isso é uma coisa que está além da Bíblia e que contraria o próprio ensino bíblico sobre justificação pela graça. Então, se uma pessoa viesse dizendo que teve essa visão, ela é uma mentirosa. Isso é uma falsa profecia, é um falso profeta e o juízo de Deus vai cair sobre ele. E que caia mesmo, porque essas pessoas elas ajudam a desacreditar o movimento pentecostal. Então, de fato, se alguém fizesse isso, se alguém ensinasse isso, essa pessoa estaria contrariando o ensino da reforma protestante, estaria contrariando o princípio de somente a Escritura, porque ela estaria acrescentando uma nova doutrina. Mas graças a Deus isso não tem acontecido no nosso meio. O terceiro ponto é o ponto da clareza das Escrituras. Nosso tempo está quase se encerrando, então não vou poder me ater nisso. Mas a clareza das Escrituras ela diz o seguinte: a Bíblia é clara. O que significa dizer que a Bíblia é clara? Não quer dizer também, como muitas pessoas entendem erradamente, eu vou pegar aqui, vou ler a Bíblia aqui e vou sair pregando e já entendi o sentido que eu li relaxadamente. As pessoas leem relaxadamente a Bíblia e dizem que entenderam a Bíblia, porque a Bíblia é clara. Não, meus irmãos, a clareza das Escrituras não é uma desculpa para o relaxamento no estudo bíblico. A clareza das Escrituras não é desculpa para a incompetência e preguiça do pregador e do pastor. Não é desculpa. Pastor que não quer estudar a Bíblia, pregador que não quer estudar a Bíblia, não é digno do ministério que ele exerce. Não é digno. E aí vem dizer: o problema da igreja é que tem muita teologia. Não, o problema da igreja não é que tem muita teologia. O problema da igreja é que tem muita gente sem vocação no ministério, que não ora, que não lê as Escrituras, que não se mantém firme na palavra de Deus, que não segue a palavra de Deus. Gente que só está interessada em poder, gente gananciosa. Esse tipo de gente estraga a igreja, esse tipo de gente é um câncer para a igreja. Essas pessoas são uma desgraça para a igreja, são a culpada da ruína da igreja evangélica contemporânea. Não é o estudo da Bíblia, não é o estudo das línguas originais, não é o estudo de teologia. Claro, a teologia, se nós somos por um caminho errado, ela pode nos levar para um caminho errado. Mas o problema não é a teologia, o problema é a natureza humana, o problema é o pecado.
É o pecado que faz um pastor ser relaxado e não querer estudar a Bíblia, e é o pecado que faz um pastor dar ouvido para coisas que contrariam a palavra de Deus. É o pecado que faz um teólogo fechar o ouvido ao Espírito Santo. É o pecado. Esse é o problema. Mas independentemente disso, nós temos que estudar a Bíblia, mas mesmo assim a Bíblia é clara. Mesmo uma pessoa que não sabe ler pode entender a essência do Evangelho. Não é por acaso que os mais pobres e os mais simples são os que se converteram primeiro, desde a igreja primitiva. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é simples. As várias nuances, o modo de vida, às vezes pode ser um pouco mais complicado, mas isso a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida cristã. Mas a mensagem fundamental para a salvação, que o Jesus Cristo crucificado e ressurreto nos substituiu, morreu por nós, e quem crê nele está unido a Cristo e, portanto, está salvo. Essa verdade é muito clara na Bíblia. E nós não precisamos da autoridade de apóstolos modernos, ou de bispos, ou de papas, ou de qualquer coisa que seja. Qualquer cristão pode entender essas verdades fundamentais da Escritura. Isso, portanto, significa clareza ou perspicuidade das Escrituras. E o último ponto é que a Escritura tem autoridade. Falei no início que a nossa igreja vive uma crise de autoridade. Não a nossa denominação, as igrejas evangélicas em geral vivem a crise de autoridade. Assim, o catolicismo ele diz que o Papa é autoridade. O movimento evangélico diz que é a Bíblia a autoridade final. Ela está acima de qualquer ser humano. Mas na prática muitos deles não seguem e não levam a Bíblia a sério. Seja por acharem que a Bíblia tem erros, isso é um problema, seja por acharem que existem coisas melhores do que a Bíblia para orientar a nossa fé. Mas o fato é que a Bíblia ela tem autoridade, por isso que aquele texto que nós lemos de 2 Pedro 1,21 nos fala que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque foram homens inspirados por Deus que escreveram aquilo. E portanto, se foram homens inspirados por Deus, aquilo que eles escreveram tem autoridade. Por isso nós evangélicos dizemos que a Bíblia foi inspirada de uma maneira verbal, e ela é, portanto, infalível, ou seja, ela não pode falhar naquilo que ela ensina. E ela é inerrante, no sentido de que ela não contém erros. Isso não quer dizer que agora que eu posso ler a Bíblia literalmente, como o fundamentalismo faz, isso é errado. Eu vou ler a Bíblia literalmente, então se a Bíblia diz que a Terra, que o Sol gira em torno da Terra, então o Sol gira em torno da Terra porque a Bíblia diz. Não, definitivamente não. Isso é também não saber ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada no seu contexto. Deus usou a linguagem da época em que a Bíblia foi escrita. Ele usou a linguagem dos fenômenos, não a linguagem da ciência. A Bíblia não tem nenhum objetivo de ensinar ciência. A Bíblia tem o objetivo de ensinar outras coisas. Ela quer ensinar o propósito da nossa existência aqui na Terra e como nós podemos ter a nossa comunhão restaurada com Deus. Esse é o propósito da Bíblia, e a Bíblia não falha e não erra em tudo que ela ensina a respeito disso. E sobre os acontecimentos que ela registra como históricos, eles de fato são históricos. É assim. Mas isso não significa que tudo tem que ser lido sem levar em conta esse contexto histórico, sem levar em conta essa acomodação. Deus se acomodou a uma linguagem que o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento podia entender. Não havia linguagem de ciência naquela época. Então não se pode exigir que Deus usasse linguagem científica que ninguém iria entender. E Deus falou de uma maneira que todos puderam entender. Mas isso não tira a autoridade da Bíblia. A Bíblia continua a ter autoridade e continua a não falhar. E é por isso, por ela ter autoridade, por ela ser necessária, por ela ser clara e por ela ser suficiente para a nossa vida cristã, é que ela tem a centralidade no culto. Agora vocês podem, à luz disso, entender por que a pregação é a maior parte do culto. Porque as Escrituras nos mostram quem é Deus e é na pregação que Deus se revela. Por isso, essa é a maior parte do culto. Por que a gente começa lendo um salmo? Porque os salmos nos ensinam como orar. O salmo é a Escritura ela está aí para ser lida. Ela precisa ser lida. Um culto onde a Bíblia não é lida não é culto. Por que a gente tem a preocupação de cantar letras bíblicas? Porque cantando letras bíblicas nós sabemos que estamos cantando conforme Deus deseja ser adorado e conforme Ele se revelou. É à luz disso tudo que faz sentido tudo que nós fazemos aqui na nossa igreja. E com isso, então, eu quero encerrar com algumas rápidas aplicações. E a primeira aplicação é: leia, ame, estude, memorize, medite as Escrituras. Se as Escrituras são tudo isso que eu falei, então faça isso.
Nós temos uma facilidade tão grande, temos tantos recursos e não valorizamos a Escritura. Preferimos assistir TV, preferimos passear no shopping ou no parque, preferimos fazer qualquer coisa. Ler a Bíblia parece que é uma obrigação dura. Mas é somente quando a gente consegue perceber a beleza da Bíblia, consegue entender que Deus falou, e quando nós lemos aqui o Espírito Santo usa isso para falar conosco, é que nós podemos recuperar então esse desejo de ler, de amar e de respeitar a Bíblia. Não se trata de bibliolatria, não se trata de adorar a Bíblia. Se trata de dar a ela o uso devido. Segundo, seja moldado pelo Cristo revelado nas Escrituras. Se nós levamos as Escrituras a sério, nós vamos ler e vamos chegar à conclusão de que ela revela Deus por meio de Jesus Cristo e este crucificado. E portanto toda a minha vida vai ser moldada pela vida do Cristo crucificado. Eu sei que estou lendo a Bíblia, estou respeitando a sua autoridade, quando a minha vida está se tornando semelhante a de Jesus Cristo. Se a sua vida não está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, você não está levando em conta a autoridade que este livro tem. Portanto, deixe que Jesus Cristo molde sua vida espiritual, molde o seu dia a dia, molde a sua conduta. Terceiro, oriente a sua espiritualidade pela Escritura e não por suas experiências subjetivas ou mesmo pela natureza. Ser espiritual é levar a Bíblia a sério, é ouvir o que Deus tem a nos falar por seu Espírito nela. Não se trata de ter um sexto sentido para ver visões. Não se trata de simplesmente despejar palavras sentimentais sobre as pessoas, ou de adotar algum determinado trejeito na adoração e na oração, ou de chorar, ou de expressar, ter uma expressividade muito grande nesses momentos. Não. Essas coisas, não é que elas são erradas, mas elas não são sinais de verdadeira espiritualidade. Não é que não pode acontecer, mas eu não posso olhar para isso e dizer assim, ele tem uns trejeitos, parece que ele está bem comovido, parece que ele está bem quebrantado. É uma aparência, mas ninguém garante que aquilo é autêntico. É um sinal, portanto, que não prova nada. O que prova alguma coisa é que a pessoa creu no Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Isso, inclusive, é o tema da próxima pregação, somente Cristo. Quando a pessoa creu e entendeu o que está na Escritura, ela realmente é espiritual. É a sabedoria para os espirituais. Aceitar a mensagem da cruz, engolir a mensagem da cruz, que o Filho de Deus morreu numa cruz, sofreu, o próprio Deus sofreu e foi por nós. Aceitar isso é ser espiritual. E quem não aceita isso, quem vive num triunfalismo, não é espiritual de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Porque foi na fraqueza que Deus revelou o seu poder. 4. Fundamente sua adoração, a forma como você ora, canta e cuida do seu ministério nas Escrituras. Ore os salmos, ore uns pelos outros, usando como exemplo as orações da Bíblia. Cante, escute músicas cristãs com letras bíblicas, não com firulas ou sentimentos de personalidade do mundo gospel. Você não precisa inovar na adoração. Você não tem que ser original. Você não tem que ser autêntico, falando coisas que estão no seu coração, mas que não estão na Bíblia. Você não precisa disso. Definitivamente você não precisa disso. Nos tempos antigos e nos tempos bíblicos, os salmos eram usados na adoração. E nem por isso a adoração era mais engessada do que é hoje. Nem por isso a adoração era mais autêntica. Nós aprendemos sempre por imitação. Uma fala autêntica que não imita ninguém é como um bebê balbuciando algo sem sentido. É bonito? É bonito enquanto ele não sabe falar. Mas depois que ele sabe falar é ridículo. Ele não tem mais que ficar balbuciando, porque agora ele sabe falar. Da mesma forma, se nós usamos as palavras da Bíblia para falarmos com Deus, nós estamos usando as palavras que o próprio Deus gosta. Não estamos mais falando como crianças. Não estou lá simplesmente balbuciando alguma coisa que não faz sentido. Usar palavras que não são bíblicas não torna alguém mais autêntico. Seria a mesma coisa que dizer que Shakespeare é mais autêntico, é menos autêntico do que um bebê. E não é. Imagine se as crianças ficassem apenas balbuciando a vida inteira. Evidentemente que isso não daria certo, mas as crianças aprendem a falar porque elas imitam os adultos. E elas vão adquirindo vocabulário. Então somente se você ler os salmos e orar os salmos e meditar nos salmos, é que você vai ter as palavras para falar diante de Deus de uma maneira mais profunda.
A oração não é apenas uma autoexpressão. Oração madura não é dominada pela sensação do eu, mas pela sensação de Deus. As Escrituras e os Salmos são a nossa escola de oração e adoração segundo a vontade de Deus, e elas nos livram de nós mesmos. Se a nossa oração for apenas uma autoexpressão de nós mesmos, ela nunca será relevante. E o exemplo de uma oração relevante é Jonas, que dentro do peixe orou numa situação desesperadora usando um salmo. Ele não foi original, ele não inovou, ele apenas usou um salmo. A sua oração estava fundamentada nas Escrituras e Deus ouviu e recebeu a sua oração. E por fim, a última aplicação: não acrescente e não retire nada da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Não tente justificar o seu pecado excluindo aquelas passagens que falam da imoralidade sexual, ou da avareza, ou do orgulho, ou do desejo de poder desenfreado. Não tente apagar, borrar essas passagens da Escritura. Aceite toda a Escritura, toda, do início ao fim. Tente entender o que ela diz, mas não acrescente nada e não exclua nada, porque a própria Bíblia nos diz que Deus não vai poupar as pessoas que fizerem isso. Não seja você que venha sentir esse juízo de Deus. O objetivo da Bíblia, portanto, não é tornar você inteligente, rico, saudável financeiramente, próspero, importante, ou até mesmo lidar no casamento, ou acabar com seus problemas, ou dizer que roupa usar ou que comprar. O objetivo da Bíblia é um só: é tornar você sábio para confiar em Cristo, ser salvo por Ele e ser conformado cada dia mais à imagem dEle, à imagem de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então. Convido a igreja a se colocar em pé. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada, que foi ministrada nessa noite, Senhor, e que nos falou da importância da tua própria palavra, Senhor. Nós reconhecemos que nem sempre levamos ela a sério, nem sempre conseguimos viver à luz do que a tua palavra diz. Mas o nosso desejo é viver à luz da tua palavra. O nosso desejo é ser cada dia mais semelhante ao teu Filho Jesus Cristo. O nosso desejo é conhecer a tua vontade, te servir verdadeiramente e não apenas exigirmos coisas para nós, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que tu nos dê o ânimo e a alegria de te buscar na tua palavra, não buscar coisas extraordinárias e sobrenaturais aí, mas buscar na tua palavra a tua revelação, ouvir a tua voz por meio da tua palavra, receber a tua graça por meio da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, ao longo da semana. Desenvolve em nós um desejo de ler, de meditar e de estudar e de orar as Escrituras, Senhor. E transforma-nos cada dia mais à luz dessa tua preciosa e maravilhosa palavra. Assim nós oramos nessa noite, em nome de teu Filho Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito